Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos compartilhar uma receita simples e infalível para fazer pão caseiro. Não precisa ser um padeiro profissional para fazer pão. Então, vamos fazer esse pão delicioso, quentinho, saído do forno. Vamos começar? Então, numa bacia, vou colocar 300 ml de leite morno, tá? Não pode ser gelado, senão mata o seu fermento, e não pode ser quente também. Vamos colocar também meia xícara de açúcar ou 7 colheres de sopa. Fica a sua preferência de escolha aí, entre as duas, ou a meia xícara ou as 7 colheres de sopa, tá? Já vamos colocar também 2 colheres de sopa de óleo, tá? Vai colocando aí. Já vamos também colocar 2 colheres de sopa de manteiga. Se vocês não tiverem manteiga, pode ser margarina, não tem problema nenhuma, tá? Fique à vontade. Já vou colocar também um pacotinho de fermento. O fermento da sua preferência aí, aquele fermento seco para pão, tá bom? Coloca, mistura, tá? Tem 10 gramas esse pacotinho. Aí vocês misturam aí, bem misturado, para não ficar com gosto de fermento, tá bom? E já vou acrescentar também os ovos, são 2 ovos, tá? Coloquei um, vou misturar e já vou colocar o outro também, tá? 2 ovos, vamos misturar, mistura bem misturadinha aí. Para, igual eu falei, para não ficar com gosto aí de fermento no seu pão e ficar um gosto ruim. Vamos colocar uma colher de sopa, uma colher de chá, tá? De sal, tá, gente? Já vamos colocar o trigo. Eu tô usando copo americano para ficar mais fácil para vocês colocar aí e não perder o ponto da massa, tá? Já coloquei 3 copos americanos. Tá? Vocês não colocam todo o trigo de uma vez, vocês colocam de pouco em pouco e vai mexendo. Se vocês quiserem colocar os copos de vez de colocar tudo uma vez, tá? Porque senão a massa pode ficar dura e estragar. Coloca um copo de cada vez, tá? Eu usei aí nesse pão 7 copos americanos, tá? Então eu coloco, vou misturando, igual você está vendo, não misturo tudo de uma vez, porque pode ser que de repente a massa dá o ponto, e se vocês colocou trigo demais, não tem como arrumar essa massa aí, viu? O pão vai ficar duro, vai ficar pesado. Então, colocou a farinha de trigo, vai mexendo e vai colocando um copo de cada vez, tá? Eu usei, igual eu falei, o copo americano para ficar mais fácil, tá? No finalzinho, eu fiquei com medo, tá? Da massa ficar muito dura. Aí, no final, eu coloquei meio copo. Aí, depois, a massa não deu ponto, eu vim com mais meio copo e coloquei, tá? Então, faz aí, em tudo ficou 7 copos de farinha de trigo. Mas cada farinha de trigo, tá? É de um jeito, e os ovos também, tá? Os ovos são tamanhos diferentes, pode ser que vai mais de 7 copos ou não, tá bom? Então, vai fazendo igual eu fiz aí, vai colocando de pouco em pouco e vamos sovar essa massa, tá? Sova sem dó, se vocês quiserem tirar da bacia e colocar numa pedra aí, numa pia, numa superfície aí que vocês trabalham legal. Eu quis fazer na bacia mesmo, tá? Eu sovei essa massa na bacia e ela ficou mole, vocês viram? Aí foi na hora que eu coloquei a metade de meio copo americano de farinha de trigo, e mesmo assim não tinha dado o ponto, a massa ficou pregando na minha mão, tá? Ficou bem grudenta mesmo, aí eu vi que precisava de mais farinha de trigo. O que eu fiz? Fui lá, olha, tá vendo? Tá grudando muito ainda, eu não posso colocar um copo cheio de farinha de trigo, tá, gente? O que eu fiz? De mais uma sovada nessa massa, catei mais meio copo de farinha de trigo e coloquei, e sim, deu ponto, ficou um ponto legal, não aquele ponto seco, mas aquela massa macia que vocês enfiam o dedo ali, ela tá bem macia, bem gostosa mesmo de mexer. Aí no fundo da bacia eu coloquei um pouquinho de farinha de trigo, eu vou levar essa massa para crescer, tá bom? Coloquei na bacia, se tiver quente, cobre aí com papel filme, ou com guardanapo, tá? Tiver no tempo quente, essa massa cresce rápido. Se for no tempo frio, vai demorar um pouquinho. Olha, passou uma hora, olha como ficou essa massa, gente, perfeita. Ela ficou linda, cresceu muito. O que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar esse pão, tá? Vou dar mais
uma sovadinha básica nela aí, só para tirar o ar da massa mesmo. E já vou dividir essa parte, tá? Eu fiz 3 pães, então dividi em 3 partes. Não ficou 100% do mesmo tamanho, porque eu não pesei na balança, tá? Mas aí eu cortei mais ou menos aí do jeito que eu achava que dava para fazer 3 pães praticamente do mesmo tamanho. Aí vocês dividem aí a massa em 3 partes aí. E vamos já começar a trabalhar essa massa, esticar. Vocês podem esticar essa massa aí, uma garrafa com rolo que vocês tiver aí, tá? Eu usei o que eu tinha uma garrafa aí paradinha. E eu aproveitei essa garrafa e estiquei a massa com ela. Aí eu fui esticando essa massa para fazer os pães, tá? Aí se vocês não tiverem nem a garrafa e nem o rolo, pode fazer na mão mesmo, vai abrindo aí na mão, vai esticando que vai dar certo também, tá bom? Não tem problema nenhum. Eu vou mostrar para vocês como eu faço o meu pão, tá, gente? Mas tem o jeitinho de fazer o pão aí. Ó, eu comecei daí de baixo, que foi a parte mais fina. Aí é só vocês enrolando do seu jeitinho aí, vai dar super certo, tenho certeza, tá? E o outro eu já comecei de cima, tá vendo? Mostrando pra vocês que dá pra fazer dos dois jeitos, tá bom? Então, enrolei os pães, deu 3 pães. Já coloquei na forma untada, que eu tinha untado com manteiga. E já pus tudo na forma, esses pão, e ele precisa crescer, tá, gente? Se tiver frio, igual eu falei, passa um papel, filme por cima da forma. Leva num lugar bem quentinho aí dentro do forno, em algum lugar quente das suas casas, tá bom? Que vai crescer muito, muito mesmo. Passou 1 hora, olha o quanto esse pão cresceu. Vou levar para assar no forno. Olha que delícia de pão. Gente, eu assei no forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Ficou lindo desse jeito. Já tirei do forno e já fui passando a manteiga no pão para ficar com a casquinha bem macia, tá? Se vocês não passar manteiga ou margarina no pão, ele fica com a casca seca. Passei a massa, a casca do pão ficou bem macia, bem gostosa mesmo. Olha que coisa linda que ficou esses pães, gente. Maravilhosamente delicioso. Ai, com café. Já coloquei o cafezinho e já vou picar esse pão aí, vou mostrar para vocês como ele ficou. Pensa num pão fofo, saboroso e muito, muito, muito gostoso mesmo, gente. Já peço vocês, se vocês gostou do vídeo, vai se inscrevendo, compartilhando e deixando o like. Beijos!